Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, você sintonizado na Rádio Unaerp. Eu sou a Nanda Santos e a partir de agora você acompanha a Rádio Unaerp Entrevista. Hoje o assunto é bem diferente, é saúde e bem-estar. Sabemos que hoje a sociedade luta para combater uma imagem que há muito tempo foi disseminada como a do corpo perfeito. Campanhas, propagandas e outdoors são apenas alguns dos exemplos que podemos citar como instrumentos dessa batalha. Mulheres magras e homens malhados quase sempre foram sinônimos de sucesso e felicidade na sociedade. Mas hoje, quando observamos os indicadores que apontam um crescimento pela procura das academias, profissionais ligados à área da saúde e beleza, e até mesmo a elevação nas vendas de suplementos alimentares, nós não podemos mais pensar que essa realidade é construída apenas pelas pessoas acima do peso. Nós estamos recebendo hoje, aqui na Rádio Unaerp, o educador físico especialista em bases fisiológicas aplicadas ao personal trainer, Alan Richard, para bater um papo especial sobre esse assunto. Olá, Alan, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite para estar aqui hoje, esclarecendo alguns pontos importantes sobre a saúde, o bem-estar do corpo. E mais que isso, né, ajudando a gente a quebrar alguns tabus que existem quando falamos de pessoas abaixo do peso. Aquela imagem que todo mundo acha que todo mundo é feliz, todo mundo quer ser magro, todo mundo está satisfeito. Exato. E nem sempre é assim, né, Alan? Exato. Alan, pra gente começar, nós podemos dizer que hoje a procura pelo corpo perfeito, o corpo sarado, não vem mais só daquelas pessoas acima do peso, né? Mas também daquelas pessoas abaixo do peso, que tem certa dificuldade para conseguir ganhar a massa, né? O músculo que a gente fala nas academias. E aquelas pessoas que muitas vezes a gente brinca que são os magros de ruim. Hoje, eles também são um público considerável na procura pelo corpo perfeito? Sim, são. Inclusive, antes tinha muito isso de é só o gordinho que procura porque precisa emagrecer. Mas assim, antes mesmo, começou assim, na parte da Grécia. Mesmo uma pessoa magra, ela sempre buscava estética. Isso vai perdurar durante muito tempo, tá? Só que essa situação de querer sempre a estética, muitas vezes leva tanto os homens quanto as mulheres a algumas situações que podemos dizer indesejadas. Uma situação que começam a utilizar anabolizantes porque querem ficar forte rápido. Só que isso, infelizmente, não acontece. Não tem como ficar forte rápido, mesmo utilizando esses produtos. E é engraçado que muitas vezes eu vejo os alunos chegando até mim perguntando: nossa, o que eu tomo para isso? O que eu faço? Nossa, eu quero crescer rápido porque eu vi um corpo na internet, eu vi isso. Eu falo assim, calma, não é assim. Você precisa passar 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos treinando, porque o nosso corpo ele detém um tempo de resposta. Do mesmo jeito que para crescer e se desenvolver, leva um tempo. Para andar, também leva um tempo. Para engatinhar, leva um tempo. Para nascer, também leva um tempo. É um trabalho de formiguinha. Sempre de formiguinha. Então tentando dormir bem, dependendo do trabalho, estágio, como for a vida da pessoa. Tentando se alimentar bem, eu sei que é um martírio. Tentar fazer dieta, ficar naquela coisa maçante, mas hoje há nutricionistas muito bons que fazem uma mescla. Não fica sempre, cada refeição de 3 em 3 horas é aquilo. Não. Tem alguns nutricionistas que utilizam 4, 5 refeições diferentes por horário. E isso facilita muito os alunos, né, tanto homens quanto as mulheres, a chegarem onde desejam, justamente com isso. E com o treino de musculação, você consegue chegar mais próximo dessa realidade, ou do que eles tentam buscar, o que eles acham que é legal para eles. Exemplo, eu quero ficar com o corpo só um pouquinho mais definidinho, vai ter que fazer dieta. Mas eu quero ganhar mais massa magra, quero ficar definido, vai ter que fazer dieta. Vai ter que treinar musculação, porque para ficar definido, também tem que ganhar músculo para aparentar um volume muscular maior e ir diminuindo a gordura. E isso leva um tempo.
O tempo que ninguém quer esperar, né? As pessoas querem tudo pra ontem. Sempre imediatistas. Ô, Alan, e quais são as dificuldades que essas pessoas encontram na busca pelo corpo perfeito? Assim, há uns principais fatores que influenciam nesse ganho do peso saudável? Pra quem tem dificuldade em engordar, em pegar o peso, como que é essa situação? Quais os pontos que a gente pode falar que são os difíceis mesmo pra essa galera que já é magra e não consegue engordar de jeito nenhum? Então, um ponto é justamente a situação metabólica da pessoa, né? E essa situação metabólica, o que acontece? O metabolismo da pessoa é mais acelerado. E muitas vezes uma pessoa mais magra, que é a que não engorda de ruim, geralmente ela come mesmo, come bem. Às vezes algumas besteiras, ou na maioria da população geral, muitas vezes comem. Só que para quando começa a treinar, elas têm que ter uma alimentação diferente para facilitar esse ganho real de músculo, né? Para ficar uma musculatura mais densa, aquela musculatura mais dura, que quando a gente olha um físico, a gente consegue perceber, nossa, é mais duro aqui, não é tão mole, se ele balança não vai ficar mexendo tanto por conta de diminuição dessa gordura. Só que, muitas vezes, os alunos ou os profissionais, às vezes chegam a indicar algumas coisas que nem precisam. E essa alimentação ela tem que ser mais direcionada possível. Por isso que tem o papel fundamental do nutricionista nisso. E essas pessoas que têm dificuldade, o que é essa dificuldade? Além deles serem mais longilíneos, toda pessoa mais magra, tem um fator na própria musculatura. Tem uma proteína que chama miostatina. A miostatina ela é uma proteína que regula negativamente o crescimento muscular. E, geralmente, as pessoas mais magras, elas começam a treinar e querem resultado muito rápido. Muito, mas é muito rápido mesmo. É coisa assim de nunca treinou na vida, começou a treinar com 20 anos e em 3 meses quer ficar forte. Não dá. Eu sei. Sabe, né? Então, o que acontece? Nesse tempo, elas chegam a dar 3 meses, 6 meses, ela fala, nossa, eu mudei pouco. Mas muitas vezes, ela dorme mal, muitas vezes o aluno... ela chega aí muito em festa e bebe álcool, e o álcool atrapalha o crescimento muscular também. Muitas vezes não chega a fazer dieta, e não fazer dieta, não dar suporte alimentar para o corpo, também ajuda a cair a massa magra. Você até ganha, mas não ganha com um fator bom, e também isso vai depender da relação da pessoa, né, de como ela se alimenta, o que ela faz. Só que outro ponto importante também é a dedicação da pessoa. A pessoa ela tem que estar dedicada. Ela tem que entender que construir um físico, que nós chamamos assim, leva um tempo. A pessoa precisa ter basicamente paciência. Se não tiver paciência, ela não vai chegar onde ela quer. Independente se for 2 anos, 3 anos, 20 anos, vai depender de o que ela quer e onde ela quer chegar. Então, era isso mesmo que eu ia falar. Hoje em dia as pessoas não têm muita paciência. A gente vive um imediatismo em tudo na vida, né? Tudo. Aproveitando esse gancho, quando as pessoas chegam na academia, o que é expectativa versus realidade que as pessoas encontram? Bom, a expectativa é que todo mundo quer ficar bem o mais rápido possível. Essa é a expectativa. E muitas vezes é acompanhado de querer chegar e fazer musculação, fazer aula de power jump, fazer spinning, fazer tudo, para tentar deixar o corpo o mais perfeito possível para ela. Ou admiração por uma blogueira que tem um corpo mais alinhado, que para ela é considerado mais alinhado, ou que a sociedade prega que é mais padrão estético, né? Só que esse fazer muita coisa leva a excessos. E esses excessos podem gerar um incômodo que leva a um processo inflamatório. E dependendo do caso, vai machucar na academia, vai causar lesão. E aí a pessoa tem que parar de treinar. Então, assim, não adianta você ir com sede ao pote para conseguir essas coisas. Tem que chegar... Exemplo, se for numa academia que faça a parte de avaliação, se ela tem desvio postural, é tentar fazer com o treino, alinhar isso, o corpo, para depois direcionar um pouco melhor. Beleza, alinhou isso... Aí ela vai construir um pouco mais também a massa magra. Beleza. E ela tem que entender que, chegando nisso, ela tem que direcionar bem o que ela quer. Ela quer ganhar massa magra, mas muitas vezes as pessoas não têm tempo de treinar, mas querem fazer tudo. E aí que entra outros estudos, que você não precisa ficar fazendo muita coisa. E sim, só o que precisa ser feito. O básico. Exercícios básicos como supino, agachamento,
leg press, um exercício de posterior de coxa, um exercício de desenvolvimento, já seriam suficientes, e um exercício de costas seriam suficientes para facilitar o ganho de massa magra até 3 meses. E mesmo se fosse feito uma série apenas, mas uma série bem executada, você vai gerar respostas fisiológicas para conseguir ganhar massa magra. Aí depois disso, o organismo ele precisa de um impacto maior de treino para conseguir aumentar essa massa magra. Tá? Aí sim, a mudança de treinamento, isso vai depender do profissional que está atuando, que está passando o treino para esses alunos. Nossa, é complexo. Sim. A gente sabe que também a questão de ser magro não reflete só no físico, né, da pessoa, muitas vezes no psicológico, e é toda uma questão que tem que ser trabalhada, né? No dia a dia, no seu trabalho, no dia a dia, você tem encontrado muitas pessoas que procuram as academias, tem escutado histórias, presenciado pessoas que têm marcas psicológicas por essa questão da magreza mesmo? Sim. Muitas vezes, onde eu trabalho, chega alunos muito magros, tem muito aluno magro lá, que quer ficar bem. Muitas vezes eles querem ganhar só um pouquinho de massa magra, mas na real eles nem sabem o objetivo que eles querem de verdade. Eles querem ganhar massa magra, mas eles não sabem quanto. Esse quanto vai depender muito de como é a pessoa, do que ela vive, se ela já treinou, se ela não treina, o que ela faz de diferente, ou o que ela não faz, o que ela se alimenta, o que ela não se alimenta, para facilitar muito mais isso. E muitas vezes elas chegam, e já tive essa percepção de entender elas, assim, porque eu também já fui muito magro. Teve uma época que eu fui um pouquinho gordinho e uma época que eu fui muito magro. Então, assim, eu comecei a academia justamente porque eu queria mudar a estética. Eu não estava satisfeito. Mas isso eu nem fazia faculdade, nem pensava nisso antes. Mas eu queria mudar. Só queria ser um pouquinho diferente do que eu era. Só. Mas aí eu fui criando um gosto. Aí depois eu entrei na área e facilitei isso mais ainda, e gostando e tentando passar para os alunos. E esses alunos, muitas vezes a gente tem que chegar e tentar perceber o que eles querem de verdade. Conversar com eles e assim, olha, esse é realmente o seu objetivo, você quer ganhar massa magra, o quão disposto você está em ganhar massa magra, você tem um tempo, 6 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, tudo vai depender. Só que chega depois de um tempo, depois de 4 anos treinando certinho, bonitinho, os alunos, ninguém precisa falar que a pessoa treina. O próprio corpo já fala que ele treina, né? E essa marca que fica, como você citou, os alunos falam assim, nossa, eu chego, eu tô muito magro, eu não sei o que eu faço, o que eu posso fazer rápido, o que eu posso tomar? Primeiro mês de academia. Eu posso tomar um whey porque eu vi creatina, porque eu vi isso. Mas calma. Se você não tiver o sono alinhado, a alimentação alinhada, e um treino que vai favorecer fisiologicamente para gerar esse estímulo e você aumentar o seu volume de massa magra, não adianta nada tomar suplemento. Não adianta. Porque muitas vezes você vai substituir um alimento que é riquíssimo para ganhar massa magra, você toma um suplemento que muitas vezes não é nem identificado que vai ser bom. Muitas vezes compra um suplemento barato que não vai fazer efeito. Então não tem necessidade. Fica gastando dinheiro à toa. Até para a parte de emagrecimento. Muitas pessoas utilizam isso, compram suplementos para tentar fazer isso para chegar o mais rápido, só que fica gastando dinheiro à toa, em vez de tentar fazer uma alimentação. Nessa questão das marcas psicológicas, né, da questão da magreza, a gente vê muito mais homens preocupados com a estética do que as mulheres, né? Muito mais homens preocupados achando que talvez o corpo ajude a melhorar a vida em outros setores, né, do que as mulheres sofrem, eu acredito, é o que eu vejo assim na vivência. Sim. É real isso? Os homens são muito mais preocupados com a situação estética, eles têm muito mais traumas dos seus próprios corpos do que as mulheres? Olha, tem, assim, fica entre um 50-50 ali, 50%. Mas assim, tem muito homem já procurando, e tem muitos homens metrosexuais, né, que além de cuidar de outras coisas, eles já querem treinar, querem ganhar músculo, porque querem fazer um diferencial na balada com o corpo, porque querem ter um poder de sensualidade maior com o corpo, né? E a questão também de ser zoado, né, pelos amigos, porque homem Sim. a gente sabe que não perdoa, né? Sim, não, vai sempre zoar, vai falar, você é um frango, sabe, essas coisinhas, parece bobeira.
Só que se a pessoa ela tiver um psicológico já um pouco abalado, vai influenciar e muito. E aí ela não vai ver a hora de começar a treinar. Mas muitas vezes ela não vai pensar no treino, ela vai pensar no resultado final. E esse resultado final é acompanhado de querer tomar tudo, a pessoa vai gastar o que for preciso, né? Se ela tiver condições disso, para gerar esses ganhos e evitar que seja zoada. Só que é inconsciente, ela nem percebe. Ela vai fazendo isso, não, eu só tenho que mudar um negocinho aqui. Passa um mês, não, agora eu preciso ficar assim. Ah, não, agora o bíceps tem que ficar assim. E isso vai virando uma bola de neve. Uma obsessão até, né? E vai virando. Sim, vai virando. Só que não querendo dizer que assim, fisiculturista é obsessivo. Não. Isso não. Porque é o esporte deles. Eles querem ficar assim, não para fazer graça, não. Eles querem ficar assim porque eles querem mostrar o trabalho deles, né? É diferente você gostar de treinar, você se identificar com a musculação para ganhar massa magra, mudar de vida e ser atleta. É completamente diferente. É outra galáxia atleta, tá? Entendi. E hoje no dia a dia, os profissionais têm buscado algumas outras formas de ajudar essas pessoas, esses alunos, essa galera magra, né, do peso baixo. Sim. Além do exercício, há alguma outra ajuda que os profissionais estão procurando oferecer aos alunos? Algum outro apoio nessa busca? Sim. Tem muitos profissionais que estão utilizando uma situação de mudança de comportamento. Seja para diminuir o peso, seja para aumentar o peso, né, que é o ganho de massa magra ou diminuição de gordura. Essa mudança de comportamento, ela é basicamente você tentar fazer com que a pessoa entenda e faça com que ela mude os seus hábitos aos poucos. Não adianta você mudar tudo. Você fazer uma dieta radical. Você só comia porcaria e vai fazer uma dieta radical. Você nunca treinou e quer levantar todos os pesos da academia. Não adianta. Isso não vai funcionar. A pessoa só vai causar lesão. E essa mudança de comportamento é justamente você pegar aquele problema da pessoa e falar, bom, você quer isso. Beleza, mas você tá vendo que nesse ponto você tá errando um pouquinho? Ó, você tá comendo um pouquinho mais de besteira. O que você poderia mudar aqui? O que o seu nutricionista poderia fazer por você, mudar isso? Aí vai lá e muda. É um ajuste. E aí, ele tá treinando, ele não consegue. Aí muda o treino. Mudar o estímulo para psicologicamente conseguir facilitar um treino diferente, que ele se anime, que ele se motive para treinar melhor. Outro ponto, a pessoa fica desmotivada porque não consegue rápido. Aí tem que entrar um profissional e fazer ele entender, né? Fazer ele entender que vai demorar. Só que se ele parar agora, ele não vai chegar daqui 3 meses onde ele poderia ter chegado, né? E essa mudança de comportamento, ela tem que ser feita com pequenas coisas básicas que dão para mudar. Se você muitas vezes mudar uma ou dois fatores na semana, isso já é bom. Aí depois vai passar para coisas intermediárias. Aí a própria pessoa vai ter uma situação, o que seria intermediária para ela? Na percepção dela, o que seria intermediário? Bom, eu mudei várias coisas básicas e eu já estou mais alinhado com o que eu queria. Antes eu não estava. O que eu posso fazer além? O que eu posso fazer? Vai entrar essa situação intermediária. Para depois que chegou na intermediária, para fazer as difíceis, fica muito mais fácil, porque você passou por duas. E aí é nesse ponto que a pessoa tem que tentar entrar o máximo, ou o profissional também, e tentar trabalhar isso, né? Muitas vezes, vira e mexe. Muitos alunos, todos os dias, vão na academia, estão desmotivados ou estão cansados, e nós tentamos fazer isso, né? Eu, particularmente, às vezes, tento pegar e entender o aluno e tentar ajudar pelo menos o mínimo. Fazer aquele mínimo naquele dia da pessoa. Porque ela já vai ficar com isso na cabeça. Nossa, ele me falou isso. Nossa, é verdade. Se eu mudar isso, eu posso melhorar aqui. Se eu fizer isso, nossa, daqui 1 mês eu vou estar assim. Daqui 2 meses, assim. E é esse contrabalanceamento que a gente tem que tentar fazer com os alunos. E sempre deixar ele sair melhor do que ele entrou. E aí vai depender de caso a caso. A motivação, então, a gente pode falar que é um fator fundamental nesse processo. Fundamental. Além das outras coisas, tem que entrar esse fator motivacional, não só quando a pessoa precisa, mas sempre dar um toque, né? Olha, você fez esse exercício, olha, parabéns, está executando bem. Se na cabeça da pessoa fala, nossa, tá legal, eu tô chegando onde eu queria.
nossa, eu tô conseguindo alinhar as coisas. Então isso é muito bacana. Agora vamos falar sobre alimentação. Quais os principais erros que essas pessoas cometem por pensar? Eu sou uma, tá? Tô falando porque eu sou uma. Eu fico pensando, isso não dá nada, não vou engordar. Vou lá e como tudo, como horrores, como besteira, como tudo errado, como um McDonald's, depois eu como um X-tudo. E vou indo, magra de ruim, eu sou a verdadeira magra de ruim. Quais são os principais erros nessa questão da alimentação relacionada a esse treino? E assim, se você faz um treino, você tem que ter uma alimentação, certo? Sim. E se você não faz, a alimentação também é importante da mesma forma, né? Sim. É o que a maioria das pessoas fazem. Elas comem normal. Muitas vezes fazem 2, 3, 4 refeições no dia. Uma pessoa mais alinhada faz de 5 a 6. Mas muitas vezes ela faz 5, 6 refeições, mas não tem um nutricionista por perto. Está acompanhando ela. Mas o que acontece? Justamente essa alimentação, ela faz porque ela viu uma situação diferente. Ela fala assim, eu vou comer só um pouquinho aqui, daqui 3 horas eu vou comer outro, Aí ela consegue manter mais ou menos o peso dela ali. Só que para determinados resultados, vários alimentos que facilitam esse ganho de massa magra, que é a proteína, tem que estar ali. Só que são proteínas boas. Mesmo se uma pessoa está treinando e ela não vai nutricionista, mas ela come normal, arroz, feijão, bife, ela vai ganhar massa magra? Vai ganhar massa magra. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Tudo vai depender de como ela está empenhada nisso, né? Se você faz uma refeição por dia, que seria o caso do jejum intermitente, que hoje muitas pessoas fazem para emagrecer, até facilita, só que muitas vezes pode não ser bacana, porque pode facilitar um declínio da massa magra. Tem pessoas que fazem 2, 3 vezes no dia a alimentação e aí já consegue obter uma massa magra diferente, porque para construir a fibra muscular é necessário ter suporte anabólico. Isso você faz com carboidrato bom e proteína. E muitas pessoas querem tirar sempre o carboidrato e porque querem emagrecer ou porque não querem ficar com a barriguinha, né? Só que o carboidrato, ele é como se fosse a carriola. E a proteína, os tijolos. Se você não tiver a carriola para carregar os tijolos, você não consegue também ganhar massa magra. Pode até ganhar, só que vai demorar muito tempo, né? E aí se a pessoa tiver uma alimentação, eu não digo específico que tem que ficar de 3 em 3 horas, porque tem alguns trabalhos das pessoas que elas não conseguem, não dá para comer, não dá. De 4 em 4 poderia ser interessante, ou muitas vezes de 5 em 5 horas, né? Bacana. E alguns alimentos ruins, como que você citou, McDonald's, Coca-Cola, não fazem esse ganho de massa magra. Até faz, só que com uma qualidade ruim, porque vem acompanhado gordura. E aí a pessoa acaba não percebendo um grande resultado na parte de diminuição de gordura, que é onde ela quer, basicamente, aumentar um pouco a massa magra e diminuir a gordura. Quer ficar com o abdômen assim, quer ficar com a coxa um pouco mais desenhada, quer ficar com o glúteo mais empinado, sabe? Então, tudo vai depender disso. E você encontra alguns alunos que querem resultados, mas não querem mudar a alimentação, querem continuar comendo tudo? Sim. É porque eu sou assim. Não, eu não digo todo mundo. Todo mundo sabe que treinar é bom, que melhora a saúde. Todo mundo sabe que tem que comer bem por conta da saúde, mas associado com o treino. Todo mundo sabe também que tem que dormir bem para facilitar ainda mais esse processo. Só que muitas vezes o trabalho, o dia a dia, o estresse não deixa, né? E as pessoas, se elas quiserem realmente ter uma mudança de comportamento na vida delas, com esses aspectos, elas têm que mudar. Senão, elas não vão chegar no objetivo que elas querem. Fica muito mais difícil. Se elas utilizarem um alimento, vamos supor, é Coca-Cola, é refrigerante, é McDonald's, tudo isso até faz ganhar massa magra, só que tem um fator que dá muita inflamação. E durante o sono, em vez de você construir com uma proteína boa, o seu corpo ele fica tentando remover aquela inflamação. Então você não ajuda tanto no ganho de massa magra, né? Entendi. Então assim, vai passando o tempo, tem que tentar alinhar o máximo possível, e aí entra, é uma situação multifatorial. Nutricionista, médico, psicólogo, profissional de educação física, tentar fazer um círculo inteiro no aluno,
se assim ele quiser, né? Pra mudar o máximo dentro do objetivo dele. Aí sim fica perfeito pra ele. Você citou o estresse, né? Isso também é um vilão. Estresse. Sim, muito. Porque geralmente as pessoas mais estressadas, elas não facilitam o ganho de massa magra. Elas podem... Tem estudos que comprovam que não ganha tanta massa magra. Até ganha, só que esse estresse, ele causa uma diminuição da massa magra. E isso não é bacana. Porque quanto mais estressada a pessoa fica, muitas vezes ela quer treinar, só que o psicológico dela não deixa. Não adianta. E esse estresse também influencia muito. E aí muitas vezes a pessoa fica nervosa e não quer comer. E para compensar esse processo, um alívio, come porcaria. Sabe? Então vai virando tudo uma bola de neve. Tudo. Se a pessoa estiver estressada, ela vai só fazendo declínio. Só. Por isso que muitas vezes os atletas, eles tentam não ficar estressados. Porque interfere totalmente no objetivo deles. Nossa, E de uma pessoa normal também. Se identificando. Você também, né? Já tô querendo descer daqui da cadeira. Chateada. Ô, Alan, e na hora da corrida pelo músculo, quem ganha? Mais fácil, o homem ou a mulher? Ou não tem? Tem, o homem. Porque o homem, ele tem de 10 a 20 vezes mais testosterona que a mulher. Então, é uma situação que facilita muito mais ele ganhar massa magra. Só que, muitas vezes, as mulheres querem treinar, só que falam assim... Ah, não posso treinar muito, porque senão eu vou ganhar massa magra fácil. Isso é mito, é o maior mito já contado na face da Terra. E, digo mais, vou além. As mulheres falam isso justamente porque não gostam de treinar superiores. Só que mulher pode e deve treinar superiores. Elas nunca vão ficar fortes. Nunca. Se nem homem consegue ficar forte natural, como que mulher vai ficar? É impossível. Só se utilizar produto ergogênico, que é o famoso anabolizante. Só. Do contrário, elas vão criar um corpo bonito, com uma densidade muscular, que é o músculo mais durinho, boa, um baixo percentual de gordura, músculo definidinho, que muitas mulheres querem. Ah, querem um ombro um pouquinho desenhado, bíceps, tríceps, um dorsal, né, que são as costas um pouquinho mais alinhado. E as mulheres podem e devem, sim, treinar superiores que nunca vão ficar igual homens. Mas o homem sempre ganha por conta desse fator hormonal. Perfeito. Bom, então é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Alan aqui na Rádio Unaerp. Obrigado. Obrigada, uma Alan. honra. Espero que o bate-papo de hoje tenha sido bastante esclarecedor para aqueles que estão aí na busca da mudança, da realidade magra, tipo eu. Também para aqueles que achavam que a luta dos magrinhos não era uma luta. E é sim, gente. É uma luta, tá? É sempre bom a gente mostrar novas perspectivas, assuntos, aspectos, né? Dos problemas que atingem o nosso dia a dia. Sim. Também. Obrigada a você, ouvinte da Rádio Unaerp, que esteve conosco durante essa entrevista. Eu sou a Ananda Santos e eu vou ficando por aqui. Mas ainda tem muita música boa pra rolar aqui na programação. Então fique ligado. Até mais. Rádio Unaerp.